país. A Coreia do Norte vem sofrendo com uma grave escassez de comida. A situação está tão crítica que em junho deste ano, o ditador Kim Jong-un reconheceu a situação sombria que o país enfrenta. O suprimento de alimentos estava ficando tenso, segundo uma declaração dele numa reunião em plenário no Comitê Central do Partido dos Trabalhadores norte-coreano. Kim disse que as pessoas do país precisariam empreender outra marcha árdua, termo usado para se referir à fome devastadora na Coreia do Norte na década de 1990, que matou centenas de milhares de pessoas. O presidente até mesmo chegou a chorar, algo pouco usual para suas manifestações públicas. Bem, admitir que a economia de planejamento central do Estado não pode nem mesmo alimentar seu povo, apesar de ser algo óbvio, foi algo inédito, já que Kim Jong-un e sua família são tratados na propaganda estatal como deuses infalíveis. Mas, por mais criativa que a propaganda oficial venha a ser, ela não tem absolutamente nenhum poder de mudar a triste realidade do país. Como explicamos no vídeo, sósia de Kim Jong-un emagrece e Coreia do Norte sofre com escassez de comida, a crise se agravou porque o setor agrícola sofreu muitos danos por tempestades e tufões que atingiram a região no ano de 2020, além de, é claro, o grande evento que assolou aquele ano, que você sabe muito bem qual é. Como as fronteiras continuam fechadas por conta desse evento, a situação fica ainda mais difícil e os preços sobem cada vez mais. Além dos alimentos importados, que naturalmente subiram muito, os custos de produção local de alguns alimentos básicos também aumentaram bastante. A batata, por exemplo, triplicou de preço. Outros itens como café e chá preto também são negociados a preços impeditivos. O governo não divulgou dados sobre a escassez, óbvio, mas segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, estima-se que a Coreia do Norte carece de 860 mil toneladas de alimentos. Já a ONU estima que 4 de cada 10 cidadãos norte-coreanos estão subnutridos. Segundo a rede Radio Free Asia, RFA, moradores que vivem na fronteira entre a Coreia do Norte e a China relataram que o governo de Kim Jong-un está solicitando que a população diminua a ingestão de alimentos e apertem os cintos mais do que nunca. O governo solicita aos norte-coreanos que suportem a escassez de comida até 2025, que é quando a fronteira com a China deverá ser reaberta. Parece uma brincadeira de mau gosto, mas na realidade é só a atitude insana de um governo tirânico tentando apaniguar uma população desesperada. Está faltando comida? Simples, é só comer menos. Grandes soluções da história do socialismo. Reabrir as fronteiras? Dar liberdade às pessoas? Isso é coisa de fascista capitalista do Império Yankee. O comunismo funciona assim, amiguinho. É você que não aguenta jejuar o suficiente. Mas, falando em comer menos, parece que até o próprio ditador está passando fome no país. Bom, ou talvez o sósia dele. Conspirações à parte, o fato é que Kim Jong-un já perdeu mais de 20 quilos só nos últimos meses, segundo agências de espionagem da Coreia do Sul. De acordo com essas agências, o ditador está saudável, apesar dos rumores de que a saúde de Kim estivesse se deteriorando e que, por isso, ele tinha emagrecido. A saúde de Kim Jong-un é assunto de notícias pelo mundo desde abril do ano passado, quando ele passou por uma cirurgia cardíaca e ficou sumido por um tempo. Quando finalmente apareceu em público, ele parecia diferente, o que até hoje gera especulações na Coreia do Sul de que o ditador esteja usando um sósia. O fato é que sua aparência mais magra só aumentou ainda mais as suspeitas. Até mesmo os cidadãos norte-coreanos se surpreenderam com a perda de peso do mandatário em junho deste ano, quando ele realizou uma aparição na TV estatal da Coreia do Norte, após passar semanas sem aparições públicas. A emissora até entrevistou um morador de Pyongyang, que dizia estar preocupado com o estado de saúde do ditador, e por incrível que pareça, talvez o cidadão entrevistado não estivesse fingindo a preocupação com o líder. Segundo a desertora norte-coreana Yeonmi Park, quando ainda morava no país, ela acreditava que Kim Jong-un passava fome, porque era isso que ensinavam para ela na escola desde pequena. Ela afirmou que só depois que saiu de lá percebeu a bobagem que era isso, já que Kim Jong-un é gordo.
Fato é que a vida real do ditador não é em nada parecida com a figura quase monástica que os coreanos aprendem a admirar, já que Kim Jong-un tem hábitos alimentares bem diferentes do comum. Gosta de consumir altas quantidades de caviar preto iraniano, gosta bastante de tomar conhaque e uísque vindos dos Estados Unidos e prefere carne de porco importada da Dinamarca. E ainda, Kim Jong-un está na lista anual da Forbes como um dos homens mais poderosos do mundo, com uma fortuna estimada, em 2013, em 5 bilhões de dólares, além de ser possuidor de invejáveis coleções de relógios e carros de luxo, uma ilha particular, 17 palácios espalhados pelo país e um jato apelidado de Air Force 1. Enquanto isso, a população passa fome por conta da escassez de comida. Como é bom viver sob o planejamento central de um grande líder. Por conta dessa escassez de comida, a mídia estatal norte-coreana promoveu o consumo de carne de cisne negro como uma fonte valiosa de alimento, informando que a criação industrial recém-desenvolvida no país ajudaria a melhorar a vida das pessoas. Segundo a NK News, em 2019 começaram as pesquisas sobre a reprodução de aves de estimação para a alimentação, visando aumentar a autossuficiência do país. A carne de cisne negro é deliciosa e medicinal, disse o jornal do governo. Mas a atual escassez enfrentada pelos socialistas aparentemente não é só de comida. Rinjingang, um site do Japão operado por desertores norte-coreanos, relatou que o Banco Central da Coreia do Norte imprimiu cupons devido à falta de notas de won norte-coreanas. Os cupons estavam em circulação pelo menos desde agosto, em parte porque o papel e a tinta da moeda oficial não vinham mais da China. A falta de notas também pode ter sido causada pela grande repressão do governo ao uso de moedas estrangeiras, como o dólar americano e o renminbi chinês. Ironicamente, ainda que esteja se deteriorando rapidamente, talvez a situação dos norte-coreanos ainda esteja menos crítica do que as condições que fustigaram alguns russos e ucranianos na União Soviética. A título de ilustração, a União Soviética chegou a ter sua própria ilha canibal, na região da Sibéria, que foi palco de um problema surgido do programa de deportações em massa idealizado por Stalin, e que resultou em um cenário típico de The Walking Dead. Então, se você acha que a Coreia do Norte já chegou ao fundo do poço, pense de novo. Os russos da ilha Nazino, que se matavam e comiam-se mutuamente, poderiam achar que cisne negro no espeto era um banquete refinado. Enfim, após a quantidade de histórias bizarras e tristes que vimos aqui, o que mais uma vez constatamos é: planejamento central só traz desgraça. Estado só é bom para aqueles que estão no comando, os gordos líderes, fartos de caviar, lagostas e vinhos, enquanto a população, seus escravos, sofre as consequências. Apesar da triste situação do povo norte-coreano, isso só demonstra que o governo de lá se mostra cada vez mais fraco. Como sempre acontece com governos que possuem forte planejamento central, ele irá ruir. Até lá, torcemos para que o povo da Coreia do Norte consiga sobreviver, mesmo que seja comendo cisnes negros.